Chegou a hora da entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. E eu converso agora com Gilberto Kassab, que é presidente do PSD, atual secretário de Governo e Relações Institucionais da gestão Tarcísio de Freitas, ex-prefeito de São Paulo, ex-ministro de Ciência, Tecnologia e Comunicação e ex-ministro de Cidades. Secretário, boa noite. Obrigada pela participação no Jornal da Gazeta. Boa noite, Denise. Boa noite para todos aqueles que nos acompanham. Bom, o senhor está sendo aí muito questionado a respeito do excelente resultado que seu partido obteve. O senhor é presidente do PSD, foi o partido que mais cresceu nessas eleições, pode crescer mais ainda no segundo turno, chegou a 882 cidades e vem crescendo desde a fundação em 2012, não é? Teve uma queda em relação aos números do ano passado, mas é aquela questão de transferência partidária, também de mudanças de prefeitos. Eu queria saber como é que o senhor vê hoje esse cenário político. Nós estamos numa fase de lideranças polarizadas que chamam a atenção, personalizadas, como o caso de Bolsonaro, de Lula, que Marçal que não foi à frente. Agora a gente percebe que o seu trabalho é mais de bastidores, é de negociação política e sem muito holofote. Então, como é que o senhor vê essa situação distinta da política nacional? Olha, Denise, na verdade, o que eu vejo é que a liderança política, ela vive dois momentos, quando ela disputa eleição e quando ela não disputa. Eu já disputei muitas eleições, felizmente até ganhei várias. Fui vereador em São Paulo, fui deputado estadual, 2 vezes federal, prefeito de São Paulo, mas no momento agora onde eu me dedico muito é ajudar o governador Tarcísio de Freitas como seu secretário de governo. Aliás, uma gestão extraordinária que ele faz à frente de São Paulo, né, com muita ação em infraestrutura, na saúde, na educação, e da política realmente procurando contribuir para apaziguar os ânimos do país. Eu acredito muito na moderação, eu acredito muito que o Brasil não é um país que quer esse enfrentamento das extremidades, seja a extrema esquerda, seja a extrema direita. E o que eu vejo? Quando não tem alternativas, quando tem só, por exemplo, há 2 anos atrás, a eleição de presidente da República, tinha 2 candidaturas fortes, uma da direita, então o presidente Bolsonaro, uma da esquerda, o hoje presidente Lula. E não havia uma proposta com consistência, com densidade eleitoral no centro. Acabou ficando aquela animosidade no país, aquele clima de muita disputa, não é? Que, na minha visão, não é muito saudável, em especial para quem é moderado como eu, quem acredita no diálogo, porque os extremos eles têm dificuldade de diálogo entre si. Passados esses 2 anos, tivemos agora as eleições municipais. O que essas eleições mostraram? Que nas cidades onde tinha uma opção de centro, que não fosse nem da esquerda nem da direita, a direita representada pelo PL, pelo Republicanos, pelo PP, a esquerda pelo PT, pelo PSOL, pelo PSB, pelo PDT, aonde tinha uma alternativa, uma candidatura de centro, PSD, MDB, União Brasil, o centro teve uma participação majoritária. Você somando o centro, esses 3 partidos, os seus resultados, seja para prefeito, para vereador, para número de votos, somando os índices, né? Qualquer que seja a avaliação desses 3 partidos, comparando-se com a somatória dos índices dos 3 partidos da direita, por exemplo, PL, Republicano e PP, o centro, na maior parte das vezes, saiu uma posição bastante vantajosa, seja em número de vereadores, em número de prefeitos e em número de votos. Em relação à esquerda também. Isso mostra que essas eleições deixaram claro que o eleitor, quando ele tem uma opção de centro, uma eleição moderada, ele prefere. E essa é também a posição do PSD, por isso que integramos um dos partidos de centro. Então, o Brasil deu uma demonstração, eu diria uma sinalização, que ele prefere alternativas de centro ou ele vê com muito agrado essas alternativas. Foi o que o resultado mostrou, Denise.
Agora, secretário, desde antes do primeiro turno e desde o surgimento de Pablo Marçal, principalmente, já se falava da polarização em São Paulo entre Ricardo Nunes e Boulos, exatamente porque Ricardo Nunes teria apoio do ex-presidente Bolsonaro, inclusive indicou o vice, e Boulos que é apoiado pelo presidente Lula. Marçal entrou e bagunçou um pouco o meio de campo, ele chegou com muita força, trazendo a força da rede social e, mais do que isso, uma certa insatisfação de boa parte da população, mesmo que tenha uma característica mais de centro-direita ou de direita até mais extremista, mas demonstrava uma insatisfação com a política tradicional. Ele saiu, ele não conseguiu passar pelo primeiro turno e agora se volta àquela polarização original. Então, Nunes é muito relacionado a Bolsonaro e Boulos muito relacionado a Lula. Então, como é que o senhor vê a situação aqui em São Paulo dessa disputa agora? Exatamente, que aconteceu no primeiro turno, é o que eu estava dizendo. Nós vimos um Ricardo Nunes muito associado ao governador Tarcísio, que é uma posição muito moderada, aos partidos de centro, ao PSD, ao MDB, à União Brasil, e o Boulos uma posição muito radical. O Marçal, como você mesmo disse agora, uma posição mais de direita radical. O eleitor preferiu essa posição moderada, a posição moderada do Ricardo Nunes, tendo à frente principalmente a liderança moderada do governador Tarcísio. Mas o Ricardo Nunes tem um apoio adicional agora com a saída de Marçal, principalmente pelo voto anti-esquerda. Então, seria aquela tendência de centro e também de direita, mas continua aquela questão da insatisfação de parte da população. Né? Aí também eu faço uma outra avaliação um pouco diferente da sua. No segundo turno, o que vale é candidato contra candidato. Os candidatos eles são examinados no seu interior, quase que eles ficam nus perante o eleitor. O eleitor consegue, através de muitos debates, muitas entrevistas, um horário gratuito com uma dimensão muito grande, conhecer na sua intimidade o que pensa, o que fez, o que faz, o que fará cada candidato. Não é novidade, todos sabem que nessa eleição, por exemplo, em São Paulo, o Lula apoia o Boulos, então não faz nenhuma diferença se o Lula vai aparecer ou não vai aparecer. Todos sabem que o Tarcísio, o Bolsonaro, o Kassab, o Baleia, o Milton Leite apoiam o Ricardo Nunes, são dirigentes de partidos. Pois bem, isso não faz a diferença, já está precificado. O que vale agora é candidato contra candidato. A ideologia ela é deixada um pouco de lado porque já existe essa identidade. O eleitor que é de esquerda, independente de qualquer coisa, ele jamais votará no Ricardo Nunes, vai votar no Boulos. O eleitor que é de direita jamais vai votar no Boulos, ele vai votar no Ricardo Nunes. Então, o que vale no segundo turno é a formação do candidato, é o seu preparo, o que ele fez no passado, o que ele faz hoje e o convencimento, quanto ele vai convencer que o seu programa, a sua proposta é execuível e melhor do que o adversário. Agora, secretário, como é que o senhor vê a situação, por exemplo, de Curitiba, que lá é a direita dividida, a gente pode colocar nessas condições, o Eduardo Pimentel tem como adversária a Cristina Grêmio, do PMB, que está tendo o apoio do presidente Bolsonaro, inclusive o presidente Bolsonaro demonstrando algumas insatisfações, o que seria supostamente a sua participação. Aí entra toda a história da área de energia, da falta de luz que tivemos em São Paulo, de o ministro ser do seu partido. Como é que o senhor vê a posição do presidente Bolsonaro, especificamente em Curitiba, e essa disputa, sendo que o candidato é apoiado pelo Ratinho Júnior, que potencialmente pode ser candidato à presidência em 2026. Então, a gente já tem um quadro político maior. Olha, Denise, o eleitor em Curitiba vai estar olhando quem é o Eduardo Pimentel, qual é a sua experiência, o que ele já fez na vida pública, quais são as suas propostas, qual vai ser a sua equipe. E em relação a Cristina, da mesma maneira, qual a experiência dela, o que ela já fez. Como eu disse agora há pouco em relação a São Paulo, é a mesma coisa em Curitiba. Curitiba tem um eleitor muito esclarecido, muito bem preparado, que vai estar acompanhando os debates, as entrevistas, o horário gratuito e vai conhecer o que fez, o que faz e o que fará cada um. E vai vencer quem convencer por seus méritos o eleitor.
Agora, o senhor acredita que essas eleições municipais possam ter interferência na formação da disputa já para 2026? Que nós temos Bolsonaro inelegível nas condições atuais, provável tentativa de reeleição do presidente Lula, mas aí surge Caiado, Romeu Zema, Ratinho Júnior, Tarcísio de Freitas é sempre muito citado também, e o próprio Marçal está se lançando, que ele falou que volta em 2026. Olha, Denise, pode ser uma sinalização do posicionamento do eleitor, mas em relação à sua satisfação quanto ao futuro da cidade, o que ele quer por conta do presente momento. Aqueles que não estão satisfeitos vão votar na alternativa, os que estão satisfeitos vão votar na continuidade. A relação, ela é muito frágil. Eu vou dar o meu exemplo. Eu fui candidato à reeleição a prefeito de São Paulo, uma eleição muito importante, com visibilidade nacional. Eu venci o Geraldo Alckmin, 2 anos depois de se eleger o governador. O presidente Lula, então o presidente Lula, ele vinha aqui todo fim de semana fazer campanha para Marta Suplicy. Eu ganhei da Marta Suplicy. 2 anos depois, o Lula elegeu a Dilma presidente. Então, as coisas são bem diferentes, a vinculação é muito frágil. Inclusive a gente vê que São Paulo não tem garantido o avanço dos candidatos à cidade de São Paulo até a presidência, apesar da pretensão de muitos deles, né? Não, o prefeito de São Paulo é para prefeitar, não é para ficar os 4 anos. José Serra foi prefeito, depois saiu da prefeitura para ser governador e não presidente da República. João Dória foi prefeito de São Paulo, saiu para ser governador e não presidente da República. Eu fiquei os 2 mandatos, fiquei 7 anos como prefeito de São Paulo. A Marta Suplicy nunca disputou a presidência. Esse histórico ao longo da vida de São Paulo, à exceção de Jânio Quadros, que se tornou presidente da República, não tem nenhum outro exemplo. Mas nós tivemos Serra, tivemos Alckmin, nós tivemos o Fernando Haddad, que depois foram candidatos à presidência, não é? Assim, estou falando quem foi candidato, né? Mas o Alckmin não foi prefeito de São Paulo, né? O Haddad foi prefeito e não se reelegeu, nem foi para o segundo turno. Perfeito. Agora, o senhor acha que tem de ser essa avaliação através de debates, de entrevistas? A gente vê o candidato Ricardo Nunes aí meio resistente a essa onda de debates que nós tivemos no primeiro turno. O senhor acha que isso é correto? Ele deveria se expor mais? Eu acho que ele deve, sim, participar de debates. Mas eu acho que ele está correto de pedir que os meios de comunicação se unam, porque é quase que do jeito que foi proposto, um debate por noite. E as perguntas são as mesmas. O próprio eleitor, o próprio cidadão, ele acaba não comparecendo, não dando audiência. Então, eu acho que é muito positivo, é fundamental a participação dos debates, mas também é muito importante que haja uma melhor integração dos meios de comunicação para que haja uma redução dos debates, permitindo aos candidatos ter outras alternativas também de programa, de planejamento da sua agenda. Mas o debate é fundamental. Bom, eu agradeço muito a participação de Gilberto Kassab, que é atual secretário de Governo, Relações Institucionais do governo Tarcísio de Freitas, que já foi ministro, foi vereador várias vezes, já se candidatou prefeito de São Paulo. Muito obrigada, Gilberto Kassab, pela sua presença aqui no Jornal da Gazeta. Eu que agradeço, Denise, pelo convite e aproveito para cumprimentar vocês pela excelente cobertura que fazem das eleições. Muito obrigada, uma boa noite. Com vocês.